Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é Igrejas na contramão do Evangelho. As supostas igrejas do sistema religioso andam na contramão do Evangelho, fazendo tudo o contrário do que está escrito. Se você não sabe quais são as igrejas do sistema religioso, você vai saber agora. São as igrejas evangélicas e as católicas. Vou provar para você o que eles estão distorcendo a palavra de Deus. Muitos crentes são pessoas de Deus, bem intencionadas, mas aprenderam de forma errada, pois lhe foram ensinado um evangelho vencido, que é a lei de Moisés. E tudo o que eles praticam tem ordenanças que são preceitos da lei de Moisés. E tudo isso já acabou. Foi abrogado, não existe mais. Vou citar para você alguns exemplos para você entender melhor do que eu estou falando. Veja o que diz Romanos 7,4. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Veja, neste versículo resume tudo, que a lei não faz mais parte da vida do cristão, pois morremos para a lei, e que não devemos adorar mais a Jesus, pois Jesus morreu na cruz. Agora pertencemos ao Cristo ressuscitado, pois foi Ele que ressurgiu dentre os mortos. Mas a igreja evangélica diz que você tem que aceitar a Jesus, e isso vai contra o que está escrito no Evangelho. E a igreja desse sistema enganoso prega um Deus morto na cruz. O sistema religioso precisa saber que Jesus morreu na cruz e que devemos adorar o Cristo ressuscitado, aquele que morreu por nós e ressurgiu dentre os mortos. Veja o que diz Hebreus 2,14. Diz o seguinte: portanto, visto como os filhos são participantes de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Saiba, meu amigo, que o diabo era a lei de Moisés e o pecado. Mas o sistema religioso prega que o diabo é um ser horrível de chifres. Eles pregam também que o homem será arrebatado vivo, com o seu corpo carnal, e que os que morrem serão salvos a alma. Mas não é isso que o Evangelho diz. Eles não sabem que carne não entra no céu, e a alma volta ao pó junto com o corpo. É só o espírito que volta para Deus. Veja o que diz Eclesiastes 2,7. E o pó volte para a terra como ela era, e o espírito volte para Deus que o deu. Em Filipenses 3,20 diz: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador. Versículo 21. Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Então saiba que o corpo de carne não entra no céu. O homem de Deus, o escolhido desde a fundação do mundo, ele recebe um corpo glorificado igual ao de Cristo, um corpo espiritual. E os ímpios deixarão de existir. Eles não receberão o corpo espiritual,
Quando Jesus estava na cruz, ele provou isso, salvando o ladrão que se arrependeu, quando Jesus disse em Lucas 23:43 o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão era um eleito de Deus, predestinado para a salvação. O outro, que não se arrependeu, era ímpio, filho da perdição, predestinado para o mal. Veja o que diz Efésios 1:4, que confirma tudo isso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então pense, o sistema religioso prega que temos que aceitar Jesus ou vamos para o inferno. Isso vai na contramão do que diz Paulo em Efésios 1:5. Pois se o homem é predestinado, um para o bem e outro para o mal, ninguém pode mudar isso. Fazer um homem mau se arrepender, porque tudo depende da vontade de Deus, não é da vontade do homem. Se a pessoa vive cometendo algum tipo de delito e se arrepende de todo o coração, é porque ela já era predestinada por Deus para fazer isso. Saiba então que o evangelho pregado até a cruz era o evangelho da circuncisão. E Cristo enviou os seus apóstolos para anunciar a chegada do reino de Deus e que todo aquele que cresce seria salvo. Mas salvo de quê? Na verdade, da grande tribulação que iria acontecer nos anos 70 DC, quando o Marechal Tito iria invadir Jerusalém com seu exército enviado pelo imperador Vespasiano de Roma. Vou mostrar para você mais um erro gravíssimo do sistema religioso que eles cometem para extorquir os seus fiéis. O erro é dizer que a pessoa tem que pagar o dízimo. Saiba que o dízimo não pode ser cobrado. O livro de Malaquias foi escrito para os judeus, não foi para os gentios. Veja o que diz Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Diz o seguinte: A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Então veja que esse versículo diz que não foi para os gentios. Ele está dizendo que foi para Israel a palavra dirigida por Deus através de Malaquias. O que acontece é que as pessoas têm preguiça de ler o Evangelho, do capítulo 1 até o final. Eles preferem aceitar sem questionar tudo o que o sistema religioso prega para eles. Veja mais um erro do sistema religioso. Eles batizam nas águas. E isso está errado. O batismo é um só. Fomos batizados em Cristo na cruz, uma vez e para sempre. Veja o que está escrito em Romanos 6, versículo 3. Diz o seguinte: Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Saiba então que o batismo nas águas era para o arrependimento, era para os judeus, não era e nem é para os gentios. E ele só valeu até a cruz, depois da cruz não vale mais. Veja o que diz Romanos 10:4. Pois Cristo é o fim da lei,
para justificar aquele que crê. E leia em Zacarias 3:9, que diz: Pois eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E isso aconteceu. Quando Cristo foi crucificado, toda a iniquidade que havia sobre o homem foi cravada na cruz. Mas a igreja evangélica e todas as outras do sistema religioso insiste em dizer que somos pecadores e que quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Mas se o inferno é a sepultura e é o destino de todos, isso aí já é um erro que eles cometem, porque eles não sabem o que é sepultura, pois a palavra sepultura significa inferno e é o lugar para onde todos nós vamos. Mas se você já está ali numa igreja, é porque você crê. Sendo assim, você não tem nada do que se arrepender. E você não precisa mais aceitar Jesus, pois Jesus já aceitou você primeiro. Veja o que diz Romanos 5:8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então veja que neste versículo diz que éramos pecadores, não somos mais. Por isso ele morreu por nós, porque éramos pecadores e hoje não somos mais, porque somos predestinados para a salvação. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Saiba que o pecado ficou encravado na cruz, junto com a lei de Moisés, quando Cristo foi crucificado. Então você só precisa crer no Cristo ressuscitado para ser salvo. E se você crê, é porque você foi predestinado por Deus desde a fundação do mundo. Esses são os erros do sistema religioso. Mas saiba que são muito mais do que esses que eles praticam. Na verdade, existem 613 preceitos da lei de Moisés e muitos deles eles estão praticando aí hoje. Portanto, quem vive a lei de Moisés é porque não crê que Jesus Cristo é o Senhor. O homem tem que fazer uma escolha. Ou ele é de Cristo ou ele é de Moisés. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o Evangelho da Graça, assista os vídeos que estão no meu canal. Você terá a oportunidade de aprender muito mais sobre o Reino de Deus. Para encerrar, fica aqui o meu abraço. Eu peço a você que dê um like e se inscreva. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.